Olá, aqui é Cris Franklin e você já se deparou numa situação em que você tem tanta coisa para fazer, tanta coisa para estudar, tanta coisa para aprender, tanta coisa que você quer colocar em prática, que o seu cérebro simplesmente para, que você simplesmente trava e você fica naquela sensação que você não está andando nem para frente nem para trás, está literalmente congelado. Você já se deparou numa situação assim, num momento assim da sua vida? E o que eu posso te dizer é que existe uma grande possibilidade da resposta para essa pergunta ser sim para você. E por que existe essa possibilidade tão grande de você já ter passado por isso ou de você estar passando por isso agora, por exemplo? Porque você é uma pessoa que tem um perfil empreendedor. Tá? Se você me segue o Romualdo, segue o mercado digital como um todo, você é uma pessoa que tem um perfil empreendedor. Se você tem vontade de construir um negócio, de trabalhar online, de ter o seu negócio, ter a coisa própria sua, de construir algo, significa que você tem um perfil empreendedor. E essa questão da gente ter muita coisa para aprender, para colocar em prática, para desenvolver, isso acontece na vida de um empreendedor o tempo inteiro, tá? E uma coisa que eu posso te dizer, isso não vai acabar. Isso não vai acabar nunca. Por quê? Porque faz parte, o nosso cérebro, o cérebro de um empreendedor, ele é muito criativo. Ele pensa muito, ele processa muita coisa, a gente quer realizar um monte de coisa, a gente coloca um monte de projeto naquilo que a gente define como objetivo. E a primeira coisa que eu te falo é, nunca limite o seu cérebro, deixa ele pensar, tenha as suas ideias, tenha os seus projetos, tenha os seus objetivos, nunca se limite a isso. Muito pelo contrário, isso é um exercício que a gente tem que fazer o máximo que a gente puder, o tempo inteiro, e isso acontece naturalmente. A questão é a gente saber a forma como a gente domina o nosso cérebro quando ele está processando esse monte de informação. Por exemplo, eu e o Romualdo, a gente estava conversando aqui agora e, cara, nós somos pessoas que a gente tem muitos projetos em execução nesse momento, muitas coisas que a gente está fazendo e a gente tem projetos assim para anos e décadas à frente, para você ter uma ideia de tanta coisa que a gente raciocina, que a gente processa, que a gente quer fazer. Só que isso nunca é impeditivo e nunca é um problema da gente travar. Muito pelo contrário. E uma das técnicas que eu utilizo pessoalmente na minha vida para nunca perder a minha produtividade pelo o excesso de pensamento, o excesso de coisas que eu tenho para fazer, é a seguinte. Primeira coisa é que eu sempre cuido muito da minha mentalidade, do meu cérebro e da minha concentração. Muito. Isso é ponto primordial na minha vida. E uma outra coisa que eu faço é sempre, tá? E você precisa fazer isso, sempre defina uma ordem de prioridade para o seu dia, para as coisas que você vai fazer no seu dia. Por quê? Porque durante o seu dia, e você sabe muito bem disso, vão acontecer milhões de coisas, milhares de coisas que vão te dispersar daquilo que você quer fazer, do seu objetivo. São coisas que vão aparecendo no nosso dia a dia, um probleminha, falando que liga, outro que conversa, o telefone, um monte de coisinha que vai dispersando a gente do objetivo que a gente tem para aquele dia. E outra coisa muito, que eu considero até grave que acontece, é que às vezes a gente acorda, levanta da cama, sem saber o que a gente vai fazer naquele dia, em relação ao nosso projeto. Então, assim, às vezes você já tem suas atividades, às vezes você já trabalha fora, enfim, você está querendo construir um negócio paralelo, ou então se você tem tempo integralmente, independente disso, você precisa fazer uma lista de prioridade das coisas que você vai fazer naquele dia. Isso é uma coisa que vai te impulsionar perante a todas as coisas que você tem que fazer. Porque uma coisa é certa, a gente sempre vai ter muita coisa para fazer. A gente é empreendedor, o empreendedor nunca para de estudar. O empreendedor nunca pode parar de desenvolver novas habilidades. O mercado digital, você já reparou como que o mercado digital ele avança? Ele cresce de uma forma, ele muda constantemente e a gente está lá, nesse ritmo o tempo todo, analisando essas mudanças e estando junto com ela. Quanto mais junto dessas mudanças a gente ficar, mais atualizado a gente estiver perante o nosso mercado, mais a gente cresce. Isso é uma coisa natural que acontece no período de crescimento de um empreendedor. Então, uma coisa que você precisa fazer a partir de agora e talvez você não tenha, tá? Existe uma possibilidade, se você está se sentindo travado, preso, congelado, e como a gente falou, existe uma possibilidade de você sim, existe uma outra grande possibilidade de você não estar definindo a lista de prioridades do seu dia.
por mais que você tenha milhões de coisas para fazer, e eu sei que você tem, assim como eu, tem milhares de coisas para fazer durante o meu dia, mas eu defino a minha lista de prioridade, hoje eu vou fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque eu preciso fazer. Eu preciso aprender uma coisa nova, eu preciso aprender uma habilidade nova, então isso tá na prioridade do meu dia. E eu sei que aqui no meio tem essa lista de prioridade, aqui em volta tem aquele monte de coisa atazanando a cabeça da gente. Eu tenho que fazer isso também, eu tenho que fazer aquilo também, eu tenho que aprender aquilo. E fica ali o zum. E é isso que trava a gente na hora da gente ser produtivo, na hora da gente tomar ação, ter um plano de ação pro nosso dia. Então, deixa o seu cérebro processar, você é assim e você precisa aprender a dominar a sua mentalidade. Com isso, essa ordem de prioridade é muito importante. E tem uma coisa que eu aprendi também, agora recentemente eu fiz uma formação de coach pela Abra Coach, do meu amigo Bruno Giuliani, inclusive uma pessoa que eu sou eternamente grata por essa formação. E a gente estava lá e ele estava ensinando sobre o diário da gratidão. Tá, o diário da gratidão é basicamente, não vou entrar profundamente nesse assunto, mas é quando você pega no final do seu dia e lista 3 coisas que você fez que você se sente grato por ter feito. Então, por exemplo, você tem um objetivo, ou você quer atingir um objetivo do seu negócio, do seu projeto, ou se você quer, se você tem uma meta a cumprir, que você deseja, quando você faz a sua lista de prioridades, você está fazendo algo em prol desse objetivo, em prol de realizar, de bater essa meta, de conquistar isso. Então, quando você faz isso, você faz o seu diário de gratidão no final do dia, você vai lá e descreve que você conseguiu realmente fazer. E outra coisa, outro ponto muito importante, na hora que você vai fazer a sua lista de prioridades do dia, é que geralmente a gente faz uma lista de prioridades. Eu costumo fazer de 3 prioridades, ou seja, são 3 coisas que eu preciso fazer. E se sobra tempo no resto do meu dia, eu faço as outras coisas, eu vou equilibrando as outras coisas. Mas eu sempre coloco 3 coisas. O que acontece? Geralmente, às vezes, né? Não geralmente, às vezes acontece de uma dessas coisas, dessa lista de prioridades, eu não conseguir fazer. Então, quando isso acontece, você não tem que... Quando isso acontece, naturalmente a gente vai ter uma perda de energia, tá? A gente vai ficar, putz, eu não fiz aquilo, era pra eu ter feito, eu enrolei, eu não tive tempo, aconteceu um monte de coisa, papapá. Tá, aconteceu. O que você tem que fazer? Você tem que pegar essa lista de prioridade, traçar ela pro dia seguinte ou para uma próxima possibilidade que você tem de executar. E com isso você vai mapeando a sua lista de prioridades e vai conseguindo pegar todas essas ideias, todas essas coisas que você tem para fazer, que o seu cérebro fica projetando e processando o tempo todo, e consegue organizar e dominar isso ao seu favor. Porque quando a gente tem essa impressão que a gente tem um monte de coisa para fazer, o que acontece? A gente não está agindo ao nosso favor, a gente está trabalhando contra a gente. É como se as nossas ideias, é como, por exemplo, cara, eu não aguento mais pensar, eu não aguento mais projetar nada, eu não aguento mais... E tem hora que a gente não faz isso, eu não aguento... Não, quando você está fazendo isso, você está agindo contra você. O que você tem que fazer é pegar esse monte de coisa, pegar esse cérebro produtivo, essas ideias, esses objetivos, esses sonhos que você tem e dominar isso e colocar isso literalmente ao seu favor. E a lista de prioridades é uma coisa super básica de fazer, super simples. Você pode pegar um papel, você pode pegar um bloco de notas, pode pegar qualquer coisa, agora anotar. Ó, a partir de amanhã eu vou fazer isso e isso. Eu sei que tem um monte de coisa pra fazer, eu vou fazer isso e isso. E ponto final, você vai lá e faz isso e isso. E você vai ver que vai fazer uma diferença incrível no seu dia, na sua produtividade, no seu foco, na sua disciplina vai aumentar, porque você que escreveu lá, então você vai querer cumprir aquilo lá. Então não deixe de fazer isso, ordem de prioridade no que você quer, em todas as milhares de coisas que você tem para fazer, eu tenho minha ordem de prioridade. E outra coisa muito importante, a gente faz isso geralmente por dia, né, para aumentar a nossa produtividade atual, tá? Imediata, e também às vezes eu faço semanal, então é uma lista de prioridades que eu tenho que resolver essa semana, ou mensal, esse mês eu tenho que resolver isso de qualquer jeito, então eu coloco lá dentro da lista de prioridades mensal, semanal, mas o mais importante, que faz mais diferença, é a lista de prioridades do seu dia. Não deixe de dormir sem saber o que você vai fazer no dia seguinte. Não se permita acordar perdido. O que eu vou fazer hoje? Será que eu vou estudar isso? Ou será que eu vou aprender isso? Ou será que eu vou tentar isso de novo? Não! Define lá, acorda e vai pra cima com tudo naquilo ali, que com certeza você vai ver que o seu nível de produtividade, os seus resultados vão dar um salto incrível, tá bom?
Então é isso, assina aqui o canal para você estar sempre de olho nos nossos vídeos. A gente está produzindo vídeos aqui, eu no Modo, a gente está trabalhando aqui intensamente aqui no canal para trazer cada dia mais conteúdo sobre mercado digital, sobre a nossa vivência, sobre o que a gente faz no nosso dia a dia, para você também implementar e para que isso some nos seus negócios, tá bom? Então inscreva-se aqui, se você quer compartilhar algum comentário, escreva aqui abaixo o seu comentário e a gente se vê muito em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau!